Fala pessoal! Hoje em mais uma entrevista, uma grande matéria no nosso canal Transmissões Hebraica. Entre lá no YouTube, vai lá naquela lupinha Transmissões Hebraica, você vai achar um montão de matéria legal. E hoje eu tenho o privilégio, eu sei que é o sonho de muitas pessoas, daqui da comunidade judaica principalmente, em estar ao lado desse grande ícone, desse grande craque, por que não ainda? Roberto Rosenthal tem muita história para contar. Robertinho, que já foi jogador, poderia ter ido muito mais longe também, mas naquela época tudo era diferente. Hoje tudo é mais fácil. Então com vocês, Roberto Rosenthal. Bom dia, Robertinho. Seja bem-vindo ao nosso canal da Hebraica, Transmissões Hebraica, Robertinho. Bom dia, Richard. Obrigado por suas palavras. Eu espero que eu possa atender isso tudo que você falou ao meu respeito. Vamos lá. Pessoal, o Robertinho Rosenthal, olha, quem aqui da Hebraica não, em algum momento do dia, em algum momento da semana, do ano, comenta, relembra alguma história do Robertinho Rosenthal. O Robertinho Rosenthal, pessoal, ele foi um grande atleta aqui do clube. Robertinho jogava futebol de salão, jogava futebol de campo. E ele tem muitas histórias interessantes para falar para vocês. Mas antes de tudo isso daí, é legal a gente conhecer quem é o Robertinho. Robertinho, passa para a galera um pouquinho da sua história de menino, da sua história no esporte, principalmente da comunidade judaica. O Robertinho lá atrás, lá na escola, Robertinho já era esportista. Eu contaria o seguinte, Richard. Meus avós são imigrantes. A parte materna é imigrante da Romênia, a parte paterna também imigrantes da Romênia. E minha avó, eu tenho uma avó que nasceu na Inglaterra. Uau. O meu bisavô... Você tem um pouquinho de traços ingleses. O meu bisavô era adido cultural do imperador da Áustria, Uau. o Franz Josef. E através dessa ligação, como o meu bisavô foi solicitado a ser adido cultural na Inglaterra, a minha avó e todo o lado das minhas tias-avós, todas nasceram na Inglaterra. E o lado da minha mãe era um lado, vamos dizer, de gente da Romênia. Era um casamento assim, a família do nobre, que era o meu pai, com a família da plebeia, que era a minha mãe. Essa é mais ou menos a história. E meus avós tiveram um hotel em Santos, que era o Hotel Brickman, que a colônia frequentava. Então, Hotel Brickman. E muita gente se hospedava lá, e muitos imigrantes judeus que chegavam de navio em Santos iam passar as primeiras noites lá no Hotel Brickman. E foi lá que eu nasci, e foi lá a minha ligação com as minhas primas que frequentam Cléo e Cleide. Quer dizer, Robertinho é santista. Eu sou santista, eu nasci em Santos. Minha mãe já é nascida aqui em Santos. Os meus avós, tanto paternos quanto maternos, chegaram no Brasil muito antes da Alemanha nazista, muito antes do Hitler, de modo que a minha família não passou esse terreno. Então, embora eu tenha mudado de Santos, eu vim para São Paulo muito cedo, os meus avós mantiveram esse hotel até 1963, 64. Eu tinha 13, 14 anos e eu ia sempre passar as férias em Santos. Aliás, é uma cidade que eu adoro. Jogava muita bola na praia. Quer dizer, a tua paixão pelo futebol vem já da cidade de Santos. Robertinho com uma bola pequenininho já usava aquelas areias.
Eu diria que veio principalmente do meu tio, que é o pai da Cléo e da Cleide. Sim. O meu tio não tinha filhos, só teve as duas meninas, e eu era praticamente o filho dele. Lógico, você era o único homem. O único homem. E o meu tio jogou futebol no Jabaquara, jogou... Clube tradicional de Santos. Ele jogou bola e gostava muito. E eu nunca vi alguém gostar tanto de esporte como minhas primas. São santistas. Então hoje. eu acho que mais a influência da família, do lado assim da minha mãe, é que também criou a minha paixão pelo esporte. E eu brincava, jogava bola, mas eu não tinha nem noção de se eu jogava bem, se eu jogava mal. Eu não tinha nem noção disso. Eu sei que quando eu mudei para São Paulo... Quer dizer, na tua família não tinha ninguém que jogava bem? O meu tio, esse meu tio jogava Seu tio. bem. Ele, quer dizer, eu nunca vi ele jogar. Sim, porque também naquela época não tinha a facilidade que a gente tem hoje de uma câmera a cada metro, é isso aí. Mas eu penso que para jogar no Jabaquara, meu pai chegou a jogar na Ponte Preta com 18 anos também. Ponte Preta de Campinas. Ponte Preta de Campinas, ele jogou um pouco, mas ele disse que recebeu uma entrada muito violenta e desistiu do futebol. Nada de anormal pro futebol. É. Quer dizer, já tinha aquela pequena genética da família, A né? semente tava ali. O futebol já estava lá, exato. É mais do que o fato de morar em Santos, acho que o fato da família estimular. E na época o Santos de Pelé. E na época, Santos pois é, e eles gostavam tanto de futebol, o meu tio e minhas primas, eu ia com ele na Vila Belmiro assistir jogos. E eu comecei a torcer, eu torcia primeiro acho que eu torci pro São Paulo, depois eu torci pro Corinthians, e o meu tio e minhas primas sempre querendo me convencer a torcer pro Santos. Quando eu acabei torcendo, e eu tenho a impressão que eu torci pelo Santos, porque eu acho que a criança gosta muito do time que ganha. Com certeza. Começou a aparecer uma geração, Pelé apareceu em 57, 58, tinha 10 anos. Por isso que agora tem muito palmeirense. O palmeirense ganhou bastante. A torcida do Santos ligou, né? Ficou menor. O time não vem jogando tão bem, resultados negativos. E, eventualmente, eu gosto muito do Santos, porque é um time, primeiro, que sempre jogou para frente. Isso sempre me encantou. E eu acho que o meu estilo de jogar era um estilo de jogar para frente. Para partir para cima do adversário. Era isso que eu costumava fazer nos meus. Quer dizer, juntava teu estilo de jogar com o estilo de jogar do Santos. Então, era Robertinho no Santos. Tem dois times que eu gosto muito. Um é o Santos e o outro é o Barcelona. Porque eu acho que o jeito de jogar do Barcelona é o jeito mais simples de se jogar futebol na vida. Você toca um passe curto aqui, você toca um passe curto ali, você vai progredindo através do passe curto. Sim. E preservando a posse da bola. Isso que é fundamental no Barcelona, eu acho. E hoje em dia, apesar do Barcelona não ter o brilho que tinha na época do Messi, Ronaldinho Gaúcho, mas a metodologia continua lá. A metodologia continua. Sim. Então eu gosto e torço pelo Barcelona, porque eu acho que me encanta essa forma de jogar, e também eu acho que era a minha forma de jogar, entendeu? Eu sempre gostei de jogar. Eu acho que eu sempre primei na vida por jogar simples. Sim. Eu acho que isso é o fundamental do jogador de futebol. Tentar ser o mais simples possível. Se você fizer coisas difíceis, você vai se atrapalhar sozinho. Com certeza. Robertinho, a gente já vai continuar nesse assunto, que é o que a gente mais gosta de futebol, mas a gente tem muitas pessoas que vão estar acompanhando essa matéria, essa entrevista, que aqui na comunidade judaica o Robertinho é unanimidade. Agora, Robertinho, os seus pais, eles eram do esporte também? Eram. Minha mãe gostava muito de fazer esporte. Minha mãe viveu até os 91 anos. E com 70 anos... Uau, viveu bastante. Com mais até do que 70 anos, ela ainda ela morava no Guarujá, e ela andava de bicicleta. Ela morava ali
Pitangueiras. Pitangueiras, onde é o Sobre as Ondas, que é o Sim. fim da praia, perto das Sobre as Astúrias. Ondas, acho que quem já teve apartamento do Guarujá ou quem frequenta, todo mundo conhece. Então, e minha mãe andava de bicicleta, com mais de 70 anos, ela ia das Pitangueiras até o Tortuga e voltava. Que já é Astúrias lá. É Quase Astúrias, quase aquele limite, finalzinho né? em Astúrias. Quase limite. O outro lado é o Morro do Malufo. Então, e ela ia até a enseada, até o fim da enseada no Tortuga, andando de bicicleta. Quer dizer, ela andava 1h30, 2 horas para ir e voltar esse espaço. Não, com 70 ou mais, excelente. E minha mãe pulando corda era um espetáculo, porque ela, além de pular corda, ela trançava as cordas, era muito Ela bonito cruzava. de ver como ela fazia. E ela nadava, minha mãe adorava esse meu tio, então eles tinham uma ligação muito boa, e daí talvez vinha também a ligação com o meu tio, e minha mãe tinha uma ligação muito grande com a Cleo e com a Cleide. Sim. Pra você ter uma ideia, a Cleo só mamava no colo da minha mãe, era Uau. coisa engraçada. Que lembrança boa, né, Robertinho? Que lembrança boa. Robertinho, agora a gente fala do Robertinho no futebol. Quando você morava em Santos, você só brincava com a bola na areia? Chegou a jogar em algum time? Teve alguém que chegou pra você? Chegou a pintar algum convite? Então, quando eu ia passar férias em Santos, tinha um time ali do Canal 2 que chamava Cruzeiro. O Chaim jogava também nesse Grande time. Chaimbu, O cara. Chaimbu. E ali na mesma quadra ficavam Era um time que jogava na areia. na areia. Futebol de areia, Então sim. era um time muito bons jogadores. Eu tinha companheiros ali. Ali, o que eu me lembro é que meu tio me dizia assim: treina a perna esquerda. Aí eu pegava uma bola, Você sempre foi destro. sempre fui destro. E meu tio disse assim: chuta a bola na parede. Boa. Então eu ficava chutando ali numa mureta que tinha na praia, eu ficava chutando a bola. Aprimora na o teu parede. lado ruim, que era o esquerdo. O meu lado. Você ter duas saídas pra jogar. Exatamente. Ali que eu aprendi, graças a esse meu tio. Como que ele se chamava? Boris. Grande Boris. Tá nos assistindo. E Robertinho, Já é falecido. já é falecido, tá nos assistindo lá de cima, é o que eu ia falar. E aí você treinava lá, mas em nenhum momento você jogou em algum time federado lá de Santos? Não, em Santos não. A gente tá em Santos. Em Santos eu ia assim na praia jogava nesse time, a gente jogava de sábado, domingo lá, fazia os jogos contra, mas eu mudei para São Paulo, eu tinha 3 anos e eu fui descobrindo, acho que o futebol, além desta semente que o meu tio plantou, minhas primas que jogavam muito, eu brincava na rua, eu morava ali na Melo Alves, perto da Alameda Tietê, Sim. e ali a gente, na época, o trânsito ainda era pequeno, então a gente jogava bola na rua e os gols o gol ficava entre o poste e a parede. Então o campo era um campo vertical, né? Porque Nossa. ia de um lado da calçada até o outro. É daí que desenvolve as habilidades. E ainda no paralelepípedo você tinha que Uau. controlar o paralelepípedo, Sim. tinha que controlar a bola e tinha que controlar a presença Quer dizer, era do um tapete adversário. igual o Maracanã, né, Robertinho? O cara que não joga hoje num campo daquele não tem como. E aí eu acho que com mais ou menos com uns 12 anos, Mas pera aí, você saiu de Santos com quantos anos? 3 anos mais ou menos. Ah, então quando você treinava com a perna esquerda, você era um titico ainda. Não, porque aí eu ia mais ou menos, era sempre nas férias. Ah, Nas você férias fazia eu o ia- bate e volta. Julho e dezembro. Dezembro eu passava lá de dezembro até fevereiro, quando começavam as aulas. Até depois eu do voltava. carnaval, que é o que se fazia. E aqui em São Paulo, como eu às vezes brincava assim, eu brincava ali na Praça São Martim, Sim. que fica no final da Rua da Consolação, passando a Estados Unidos, ficava ali. Então eu brincava ali também, brincava na Alameda Tietê, e as pessoas vinham na minha casa me chamar para que ia ter jogo e vinham me chamar para jogar. Assim que eu fui percebendo, quer dizer, Você que eu era um cara que fazia a diferença, era importante.
as pessoas, Era bom as no pessoas esporte. achavam isso. Sim. E eu E você achava, Robertinho? Você era um bom jogador? acho que eu não tinha nem a noção. Eu brincava e me chamavam, eu ia brincar. Mas passando os anos, você... Aí, com uns 10, 12 anos mais ou menos, o meu pai gostava de jogar cartas aqui onde é a piscina onde nós estamos. A piscina aqui, coberta. Aqui tinha uma gaiola de ouro, chamava. Pessoal, só para falar para vocês que a ideia era a gente ter essa matéria numa quadra, o Robertinho mostrando um pouquinho das habilidades, mas hoje, sexta-feira de manhã, as quadras estão todas cheias, mas a gente arrumou um lugar lindo, né? Bem arborizado, próximo da piscina coberta, que também é linda, aqui do Clube da Hebraica de São Paulo. Fala, Robertinho. Então, e meu pai vinha na gaiola de ouro aos sábados jogar cartas. Sim. E ele me trazia junto, e aí eu comecei, como a Hebraica tinha quadras, e aqui as quadras eram lisas, Sim. e era muito mais gostoso de jogar do que na rua, no paralelepípedo. E você parar a jogada quando passava um carro, você parava o jogo. Sim. E aí voltava a jogar quando o carro passava. Então, aqui era um parque de diversões. Então eu jogava aqui e o Maurício Weingarten, que é médico cardiologista da colônia, ele morava na Bela Sintra, morava a 2, 3 quadras de casa, ele também jogava. Então de sábado a gente vinha juntos para cá, a gente pegava o ônibus e vinha para o clube e jogava bola, depois voltava. E assim eu comecei a jogar na Hebraica e depois aí eu fui convidado para me federar. Também a mesma coisa de as pessoas perceberem que eu jogava, aí eu já gostava de jogar e brincava aqui. Aqui tinha quadras de areia que eu jogava com Jacques Terpes, que foi presidente do clube. Que legal. Boas lembranças. Boas recordações. E jogava aqui nas quadras, que também tenho boas recordações e recordações também doloridas, né? Porque uma vez aqui, brincando numa quadra, aqui, a gente entrava pela Gabriel Monteiro da Silva e tinha 2 quadras aqui. E numa brincadeira num jogo de futebol, um sócio do clube, num momento assim acho que eu perdi a cabeça, ele me deu um pontapé e me fraturou a tíbia. Uau. Fiquei 3 meses de gesso e esse rapaz até desapareceu do clube, nunca mais vi esse rapaz. Acho que o arrependimento dele foi tão grande, ou não também, a vergonha. Ou arrependimento ou medo, porque eu tinha um irmão que era assim, uma pessoa extremamente impulsiva e que para arrumar uma briga não precisava muito. Era rapidinho. E ele era, meu irmão tinha quase 1,90 m, era forte. E esse rapaz... O seu irmão, ele é falecido? Ele faleceu há 2 anos atrás. E esse rapaz... Como que ele chamava, Robertinho? Chamava Décio. Décio. Décio Rosenthal. Meu irmão ele gostava muito de andar de moto, ele tinha um grupo que ele andava de moto e o que meu irmão se metia em confusão. Ele era dos motoqueiros. Dos motoqueiros, ele criou problema para o meu pai, enfim, mas 1000 coisas. Tudo bem. Mas ele era muito amoroso também. Lógico, é um ser humano. Um ser humano com aquele formato. Com todas as suas peculiaridades. Cada um tem o seu, né, Robertinho? Agora, aqui se a gente deixar, a gente vai ficar 8 horas. Mas em algum momento assim da sua infância, da sua adolescência, você sonhou em ser um jogador de futebol? Teve alguma oportunidade? Olha, eu acho que eu sonhava. Mas eu jogava futebol de salão aqui no clube, futsal hoje, né? Eu jogava aqui no clube. E com 14 anos, o meu tio conta essa história, o Boris. Eu não vi essa história que ele conta, né? Mas ele conta essa história. E as filhas dele repetem essa história até hoje. Então é verdade. Ele me viu jogando. Sim. E disse pro meu tio, esse menino leva jeito. E aí, meu tio combinou com ele um treino no Santos, eu tinha 14 anos. E aí eu fui treinar no Santos. E aí, o Santos queria me pagar os estudos para jogar e tal. Mas eu morava em São Paulo. Como é que eu ia
Na época, eu Hoje é acho fácil, hoje é daqui até a esquina, chegou em Santos. é fácil. É. E hoje em dia, eu acho que eu era um menino assim, eu não sentia na relação, principalmente com meu pai, que dava para conversar muito. Ele era uma pessoa difícil de contato, meu pai. Sim. Então não dava para conversar muito essas coisas, de dizer que eu queria ser jogador de futebol. E naquela época o jogador Eles de queriam futebol que eu fosse ele bem na era. escola e tudo bem. Não, e naquela época o jogador de futebol era vagabundo, É. diferente de hoje. Então eu tive esse convite. Depois, com 17 anos, quem me levava sempre o jogo era o Boris. Com 17 anos, o Boris me levou para uma peneira de São Paulo. O técnico era o Poi. Olha, esse. Então, esse jogo foi num terrão. E eu estava num dia meio inspirado, eu marquei 4 gols no treino. Uau. Então o Poi me chamou e disse, ó, venha jogar no Infantil de São Paulo. E aí eu fui jogar no Infantil de São Paulo. Ah, você chegou a vestir a camiseta. Cheguei a jogar no São que Paulo legal. como infantil. É uma história que eu não sabia. E aí eu estava acostumado a jogar salão. Quando eu entrava no campo, e entrava principalmente num gramado, parece que eu afundava e não conseguia sair. Só pra gente deixar bem claro, futebol de campo e futebol de salão, o nome é o mesmo, só que parece que a modalidade é diferente, porque muda a bola, muda a calçado, o piso. Você tem que correr, a corrida é diferente. A corrida é tem diferente. Um outro espaço, uma outra forma de preparação física. Exatamente. Então, eu acertou aí a... Não, tá tudo certo, vamos lá. Então, chegou um momento, eu jogava no São Paulo, primeiro eu acho que eu gostava de jogar no meio de campo, mas não era essa a minha posição, porque eu não sou um jogador de muita vitalidade, eu sou um jogador técnico, então correr atrás dos adversários não é uma coisa que eu aguento muito. Exige muita força física. Como o Ricardinho precisava de um vampeta que fosse as pernas dele. Sim. Para ele poder jogar. O Corinthians precisava dominar quem corria, quem fazia o trabalho de marcação e o de criação. E de criação também. O vampeta jogava bem também. E assim o Ricardinho podia jogar. Tem muitos que só conseguem criar, mas não conseguem marcar. O Vampeta conseguia fazer os dois. As duas coisas. Então, eu não me encontrei e depois eu joguei algumas partidas contra o São Paulo, acho que umas 2, 3 partidas, não mais do que isso. E o time de São Paulo ia viajar para fazer uma excursão, ia ficar 4 meses viajando pelo Brasil. Uau! Bons tempos, hein, Robertinho? Eu falei assim, como é que eu vou estudar se eu tenho que viajar 4 meses? Aí me afastei. Quando eu me afastei, o Sérgio Vassas, ele foi, que é irmão do Fabinho, ele jogou... Serginho conhecido como Boca. O Boca. Ele jogou bola no Objetivo e o técnico dele lá no... Ele era bom jogador? Ele era bom jogador. Bom jogador. Ele foi... Aliás, eu fui técnico dele aqui um tempo. E o Poi foi técnico dele, acho que era no Objetivo, não tenho certeza, mas acho que era o Sérgio pode esclarecer isso. O Sérgio me contou que quando eu resolvi parar, o Poi foi na minha casa me buscar para eu voltar a jogar e falou com os meus pais. Que legal. Mas eu nunca voltei. E ainda tive um outro convite, que uma vez o Mário Travalini, que foi técnico do Palmeiras, ele foi técnico profissional do Palmeiras, ele veio aqui assistir um jogo, porque o Corsini, que era o nosso técnico era ligado ao Palmeiras. Ele tinha jogado no Palmeiras e tal, e acho que o Corsini falou para ele, e ele veio aqui assistir o jogo. E ele me convidou para jogar no Palmeiras. Eu sei que quando eu fui lá no Palmeiras, jogava Julinho, Chinesinho, acho que Djalma Santos. Uau! E aí eu fui 4 vezes no Palmeiras, não treinei nenhuma, eu estava com o pé machucado.
e nunca mais voltei também. Nossa, olha. Então, no fundo eu não acreditei. Eu realmente aprendi a jogar campo com uns 20 e poucos anos, quando eu passei a jogar no Indiano. O técnico era o José de Assis Aragão, que foi juiz profissional. Sim. Ele adorava ser técnico. Indiano que tem um campeonato interno Tem um muito bom. campeonato e o nosso time, que era chamado de universidade, não sei se era, lá era, não, lá chamava Umuarama. O time era, a gente jogava como universitário e o Umuarama é o mesmo time. Então jogava com gente muito credenciada para jogar. Jogava o Colonese, que podia ter sido profissional também. Jogava o Arlindo, que foi presidente do Pinheiros, era centroavante, era um espetáculo de jogador. Só gente do ramo. Jogava o Amarildo, que era filho do Pinga, que foi da seleção brasileira, irmão do Ziza, Sim. que jogou no Atlético Mineiro. Uau. Então jogava, era um timaço. A gente foi, acho que foi 5 vezes campeão. Mas, embora eu tenha sido 5 vezes campeão, o que eu estava interessado era em jogar bola. E nesse time era assim, a defesa dava a bola para o Colonese, o Colonese metia para o Arlindo e o Arlindo fazia gol. Eu ficava na ponta, eu ficava esquecido. Eu falei assim, não é isso que eu quero, eu queria jogar. Aí fui jogar no Corinthians, lá no Indiano. E aí eu já tinha sido acho que 5 vezes campeão pelo Moarama e fui campeão 2 vezes pelo Corinthians e aí acabou, parei de jogar, não sei porquê, já não me lembro. Robertinho, você... Aí, Robertinho pequenininho, Robertinho crescendo. Aí o Robertinho entrou na faculdade. E aí você prestou... Direito. Sou advogado. E aí o Robertinho é formado em qual faculdade? Na São Francisco. Na São Francisco. E fui, além de eu ser formado na São Francisco, eu prestei um concurso para procurador do município e me aposentei como procurador do município também. Sou procurador do município e advogado. Legal. Quer dizer, já me aposentei, já não sou mais. Já não é mais. Aí o Robertinho, passando os anos, Robertinho vinha jogar de final de semana aqui na Hebraica, fazia gol todo final de semana, fala. Ir um pouquinho mais pra Vamos, sombra. eu vou passar o... Deixa só a gente terminar, ok. a gente vai pra lá. Robertinho, e aí passaram-se os anos, o Robertinho já não tinha mais 15 anos, Robertinho já com 30, 40, continuava a jogar, principalmente aqui na Hebraica, e nesse meio do caminho você teve alguma coisinha na tua parte física, né, Robertinho? O que você teve? Eu tive umas 8 ou 10 cirurgias ortopédicas na minha vida. Com 17 anos, como eu te contei, eu fraturei a perna, um rapaz me fraturou a perna. Sim. E ele fraturou a perna exatamente... Vamos mostrar aqui, ó, vamos ver se dá pra mostrar. Onde eu tenho aqui um enxerto. Sim. Aqui eu levei um pontapé. Sim. E eu nasci com um hemangioma, que é uma mancha preta aqui na pele. E minha mãe resolveu me levar, ela achou que essa mancha preta ficava muito feia. O hemangioma não precisa fazer nada, você só vai ficar com uma mancha preta na pele. Quer dizer, se estiver te incomodando esteticamente, você vai lá e tira. Mas dos demais, nada. Minha mãe, com 6 anos, me levou num médico, ele resolveu fazer uma aplicação de radioterapia. E ele me queimou a perna, era um furinho aqui. Com o tempo, esse furinho foi se alastrando, eu fui crescendo, esse furo virou um buraco aqui. Sim. Com 5 anos eu fiz um enxerto aqui. Uau. Com 17 eu levei um pontapé que me fraturou a tíbia. E com o tempo apareceu uma pontinha de osso que 30 anos depois, essa pontinha que chama espícula, ela perfurou minha pele e rasgou minha pele. Eu peguei uma infecção que eu fiquei... Vamos andando aqui com o Robertinho, pessoal. A gente vai sair do sol. Vem, Robertinho. Pode ir falando, vem aqui. Pode deixar a cadeira aqui que a gente vai naquela. Vai falando, Robertinho. 30 anos depois que eu... Quer dizer, o que provocou essa espícula foi aquele pontapé que eu levei aqui. Sim. 30 anos depois. Senta aqui nessa cadeirinha. Tá. Que melhor, né, Robertinho?
Aqui tá legal, estamos tá na sem- na sombrinha. Temos Então, que cuidar da pele. 30 anos depois que eu sofri essa fratura, eu tive essa espícula, perfurou, fiquei 6 meses de cadeira de rodas. Uma Uau. infecção que os antibióticos não debelavam. E passado esses 6 meses o antibiótico fez efeito, porque eu tomava o antibiótico cada 12 horas. Quando eu passei a tomar esse antibiótico cada 8 horas, eu consegui, o meu corpo debelou a infecção. E aí eu tive que fazer um novo enxerto que pegou também aqui a parte de trás, você tá vendo? Sim. Então, quer dizer, eu tive assim... Isso fez com que você interrompesse um pouco do futebol, porque você perde um pouquinho de mobilidade. Pelo tempo que eu fiz as cirurgias, que eu precisei aguardar para fazer fisioterapia e recuperar. Quer dizer, porque você passou... praticamente eu joguei futebol e fiz esporte toda a minha vida, salvo nesses momentos que a limitação física me impediu. Sim. E o futebol exige bastante, né, Robertinho? Precisa se movimentar, ir para frente, para trás. Mas como eu sempre gostei de fazer esporte, só o fato de poder, vamos dizer... Praticar o esporte, não importa qual. Praticar o esporte, fazer fisioterapia já era um esporte, um sopro de vida para mim. Sim. Aí eu voltava quando dava para voltar. E hoje o Robertinho pratica o quê? Eu vejo que o Robertinho, maioria dos dias, frequenta a academia. Essa academia... Aliás, você gostou da nova academia, Robertinho? Ficou bonita, né? Eu gostei muito. E eu acho que com a ampliação que fizeram, ela ficou ótima, porque ela era um pouco acanhada, os equipamentos ficavam todos juntos. Sim. E eu gosto muito da academia e é gostoso também o social, de encontrar os amigos, aí, bater um papo, fazer as entrevistas. As entrevistas com o Richard Moses. Hoje você joga tênis, né? Apesar de... Pois é, eu acabei parando agora de jogar tênis, porque como eu tenho uma prótese de quadril, e o tênis necessita muito de uma retorção de quadril, né? E você joga sempre mais do lado direito que do esquerdo. Eu acabei tendo um problema no ombro esquerdo, que eu tenho uma ruptura parcial do ligamento de tendão aqui. E o tênis também me provoca um pouco, hoje em dia, eu sinto que o joelho fica fora de lugar se eu jogo muito tênis. Então eu resolvi me desfiliar. Essa semana eu me desfiliei do tênis. Sim. E até joguei futebol no Ibirapuera. Essa semana eu joguei 2 vezes lá na quadra de society. Sim. Lá jogam uns velhos lá. Ah, que legal. Então brinquei um pouco lá de futebol. É isso aí. A gente está quase terminando, Robertinho. Vamos rapidinho falar de alguns pontos. O Santos Futebol Clube é a sua paixão, ou pelo menos era. É o time que eu torço e o time que eu gosto. Eu acho que essa forma de jogar do Santos, que é de sempre... A molecagem. A escola de futebol do Santos é uma escola de partir para cima do adversário. Sempre foi. Sim. Teve o Neymar, teve o Robinho, teve o Diego, teve o Pelé. Então Ganso, sempre foi tiveram vários. sempre foi um time que jogou para frente. Sim. E isso sempre casou com o meu jeito de ser, de jogar também. Então, e também pela influência da família, como eu falei. Então, a minha paixão era o Santos. Gosto do Barcelona, porque eu acho que é uma escola de futebol que eu acho muito válida para jogar. E é até muito interessante, porque eu sempre joguei dessa forma do Barcelona. Quando eu ia jogar na várzea aqui no Parque do Povo, chamava Clube do Bem. Antigo Clube do Bem. O pessoal dizia assim, o pessoal falava nas minhas costas, eu falava de frente, mas nas costas eu falava assim, não sabe jogar. Quer jogar futebol de salão, não sabe jogar. Então, e eu ouvia aquilo, mas para mim não incomodava. Nada. Simplesmente jogava a minha parte, fazia do meu jeito. Robertinho, é óbvio, vou te fazer a pergunta óbvia. O futebol daquela época lá de menininho de Santos para hoje em dia mudou bastante. Hoje em dia... Você viu muita diferença.
Hoje em dia o futebol é muito mais físico, né? O jogador Muito. não tem tempo de pensar O quase. jogador hoje é um atleta. É, Antigamente não. a gente vê, por exemplo, a seleção brasileira de 70, parece que joga num outro ritmo, né? Sim. Um jogo assim de toque de bola, de passar, era um time de craques, que era a seleção brasileira. Hoje em dia a coisa é mais pegada, né? Você tem acompanhado, você assiste, você gosta do Barcelona, gosta da Premier League também, campeonato inglês. De vez em quando você acompanha. Os campeonatos, o campeonato que eu assisto alguns jogos. Por exemplo, agora está na final da Champions, né? Que eu assisti essa semana o Manchester City e o Real Madrid. Mas em geral, jogos do futebol brasileiro assisto muito poucos, às vezes Flamengo e Palmeiras, que são os times que estão na ponta, o Atlético Mineiro, Santos eu nem vejo, porque eu acho que é um time que ficou muito fraco para jogar. O Santos é um time recuado hoje em dia. E eu acho que hoje em dia eu sou um torcedor, não do Santos, eu sou um torcedor do time que joga bola, joga para frente, joga eu sou assim gol. também. Acho que hoje em dia eu sou... Do time que cria a nossa atenção. Eu gosto de ver jogar pela beleza, né? Eu acho que quando eu vou assistir um balé, eu quero ver um Baryshnikov, um Nureyev. Quando eu vou assistir um espetáculo de música, eu quero ver um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, um Chico Buarque. Já que você tocou nesse assunto, a gente já está encerrando, Robertinho, vamos aproveitar e falar de algumas coisinhas que o Robertinho gosta. Comer. O que você gosta de comer, Robertinho, a tua alimentação? Pois é, minha mulher está fazendo uma reforma da cozinha da minha casa. Boa. Então a gente come, tem 1 quilo perto de casa que a gente come, e eu percebi através das minhas idas ao quilo que você pode, por exemplo, eu evito comidas gordurosas. Boa. Então eu como comidas e eu tenho uma vesícula profissional. Então eu sou obrigado a tomar um fitoterápico que meu cunhado, que é médico, me recomendou, que ajuda na digestão das gorduras. Então eu procuro não comer gordura porque o meu organismo não digere bem. Então eu procuro E você come salada? Eu procuro uma proteína magra. Uma comida que seja saudável. Saudável e de fácil digestão. De fácil digestão. Então, por exemplo, outro dia eu comi lasanha. Lasanha já é pesado. Então eu já disse, não, eu não posso comer isso aqui. Robertinho, o que o Robertinho gosta de ler? O Robertinho está sempre lendo, se atualizando. Olha, eu leio diariamente, eu gosto muito de línguas, então eu leio Le Monde em inglês, ou em francês, o The Guardian em inglês, às vezes a CNN, e eu leio El Clarín em espanhol. Eu procuro treinar as línguas assim. De leitura, outro dia eu assisti uma entrevista no Roda Viva da... Como é que ela chama? Da Cultura, Roda Viva? Carla Madeira. Essa mulher é sensacional. Ela escreveu... como é que chama o livro? Ela escreveu 3 livros que são o rio que... alguma coisa sobre o rio que corre, que minha mulher até leu essa semana, depois leu... Qual que é o nome da... Carla Madeira. Então, o pessoal procura por Carla Madeira. Carla Madeira. Eu achei ela de uma sensibilidade, é uma mulher que ela faz análise, fez psicanálise há muito tempo. E eu tenho uma especial apreço pela psicanálise. Eu entrei numa família, que a minha mulher, meu sogro era psicanalista, minha sogra é psicanalista, minhas cunhadas são psicanalistas e minha mulher é psicanalista. Uau! E eu fiz 25 anos de psicanálise. Nossa. Então, eu gosto muito da psicanálise e me identifico muito e entendo muito do que se fala. Então, eu gostei muito de ver essa entrevista. No momento eu estou lendo um livro do Dostoiévski que chama Karamazov's Brother,
Nossa. que é Os Irmãos Karamazov, em português. Eu Sim. leio em inglês, para sempre estar treinando a língua, além de estar acompanhando. Robertinho também é cultura, né, Robertinho? Robertinho, agora a gente Tento não... aprender, né? Então, a gente não falou dos seus filhos, né? Os meninos. Então, Fala aí, tem o Rodrigão, vou deixar você tem o falar. Rodrigo, que hoje faz 44 anos. Já manda um parabéns pra ele, a gente já manda um vídeo pra ele. Então, Guigo, Parabéns, hein, Rô? meus parabéns. Um prazer ser seu pai. Um prazer ser seu amigo. E eu tenho o Rodrigo e tenho o Alexandre, que mora em Sydney. O Ale. Então eu tenho 2 netos. Manda um beijo pro Ale, porque você vai enviar essa matéria pra ele lá. Não. Então um beijão pro Ale, pra Lu, pro Daniel e pra Isa. O Daniel foi que me tornou avô. Ele nasceu no dia 18 de agosto e eu faço anos dia 20 de agosto. Olha, que legal. Eu digo que ele foi meu presente de aniversário porque eu me tornei avô com o nascimento dele. Que delícia. Então eu tenho lá o Daniel e a Isabela, que vai fazer 10 anos agora em outubro. E aqui eu tenho o José e o Vitório, que o José fez 9 anos e o Vitório tem 6. Família linda. A família tá bem, né, Robertinho? Tá ótimo. E esses netos a gente apanha toda quarta-feira na escola e leva para casa. E hoje vai ter um jantar na casa do Rodrigo. Ai, que legal. E a minha nora e a família adoram festas. Coloca já essa matéria no YouTube e vocês assistem. Olha que legal. Vai na televisão dele, no YouTube. Tá, isso. Clica lá naquela lupa, coloca lá Transmissões Hebraica. E vai ter a sua matéria, já vai legal. sair daqui então 20 vou minutos. levar para eles assistirem. Eles vão gostar. Robertinho, a Hebraica tá um clube agradável. A gente que acompanha a Hebraica de muitos anos, tanto eu como você, tiveram muitas mudanças. A Hebraica vem acompanhando a modernidade do esporte e se tornou e se torna um clube cada vez mais agradável, né? Eu acho que a Hebraica dentro de São Paulo é um oásis pra gente. Um oásis, é. Porque a cidade se tornou muito violenta, então você tem que, na minha época... Aqui é uma segunda casa. É uma segunda casa. Na minha época, eu morava na Melo Alves, eu estudava no Meira ali, depois eu estudei num grupo escolar, eu ia e voltava da escola a pé. Depois eu morei no Jardim Paulistano, eu ia para o Fernão Dias, eu estudei no Fernão Dias, que era colégio do Estado. Então eu ia e voltava a pé. Hoje em dia as crianças não têm essa possibilidade. Você tem que estar o tempo inteiro atento. E hoje com a segurança... E aqui eu solto, aqui meus netos ficam soltos, eles vão para onde querem, eles já sabem onde a gente está. E é uma delícia aqui, porque além o clube, quer dizer, o clube eu acho uma delícia, eu vou muito ao cinema. É maravilhoso. Tem o é a nossa cidade. Além de ter os filmes que estão em cartaz na cidade, você tem o Festival de Cinema Judaico, que ajuda a nós, judeus e as pessoas que se interessam, a conhecer a saga do nosso povo. É, isso aí. Né? Muita história. Muita história, a criação do Estado de Israel e tudo isso. Então, eu posso dizer que eu adoro o clube, aqui os amigos me prestigiam muito, falam melhor de mim do que eu acho que eu mereço. Isso é ótimo. Robertinho se sente bem acolhido. Agora já me perguntaram uma vez, Robertinho, qual é a cidade que eu moro? Eu falei Hebraica. Que aqui é uma cidade. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Pessoal, mais uma matéria, mais uma entrevista com uma grande pessoa, um ícone aqui da nossa comunidade judaica, aqui da nossa Hebraica de São Paulo. Muito obrigado, Robertinho. Gostou? Foi legal? Muito legal. Gostei muito de conversar e de poder falar. A gente podia ficar aqui mais 3, 4 horas, né? Aqui meu braço tá cansando já, Robertinho. Tá ótimo, foi ótimo me deixar. Valeu, pessoal. Só acessar lá no canal, YouTube, Transmissões Hebraica. Cada semana, cada mês, uma grande matéria para vocês. Muito obrigado. Boa sexta-feira, Shabbat Shalom e até a próxima. Valeu!